Nesse bloco, nós vamos discutir, de número 13, as fases de Piaget que todo mundo fala, que inclusive as escolas de educação infantil já separam as suas turminhas, as suas classes, inclusive por fases, de acordo com o pensamento piagetiano, né? Durante muito tempo, nós repetimos essas fases de desenvolvimento, acreditando que elas tinham que era possível generalizar, né, esses estudos de Piaget para a realidade que nós nos encontrávamos. Nós temos que ressaltar que as crianças, de fato, passam por fases de desenvolvimento, elas passam por estágios. No entanto, nós também temos que considerar que, de acordo com a qualidade, né, de estímulos que ela recebe do meio exterior, ela pode ou não saltar de fases. Uma criança de 9 anos pode estar em uma fase A, na sua fase da sua faixa etária, e na fase mais adiantada ao mesmo tempo, dependendo do estímulo, né? Uma criança que desde a sua tenra idade aprendeu a tocar piano, né? Uma criança que desde a tenra idade o pai já começou a ensinar xadrez, ou que decorou com elas nomes de países. Nós cansamos de ver, né, em programas de televisão, especialmente aos domingos, crianças que os pais levam na TV para mostrar, olha, como meu filho é superdotado. De fato, a criança pode ser superdotada, não tenha dúvida, mas veja, a qualidade de estímulo que essa criança passou fez com que ela tivesse, em algumas questões, em determinados estágios, né, e, ao mesmo tempo, em estágios muito além daquilo que o Piaget observou como o normal, né, de uma criança. Então, vamos, item a item, vamos discutir um pouco o que significa esses estágios de desenvolvimento. No nosso primeiro slide aqui, nós destacamos a primeira fase de desenvolvimento que Piaget chamou de sensório-motora. O que é essa fase sensório-motora? Durante este estágio, o comportamento é basicamente motor. Não há lógica. O sujeito não representa, olha que está entre aspas, e não pensa conceitualmente. Esse estágio torna-se estável entre os 18 e 24 meses. Muito bem, então existiu uma fase pré-sensório-motora, que é a fase onde a criança só recebe estímulos e ela só tem algumas ações absolutamente básicas, né? Que é sucção, que é o choro da fome, né? Que é a evacuação, né? Enfim, ele só tem estímulos absolutamente biológicos. Nessa fase, o Piaget está querendo dizer assim, olha, a partir dos 18 meses, né, um pouquinho mais de um ano e meio, até os 2 anos de idade, a criança, ela não pensa com conceitos, mas ela consegue aprender, né? Não pensa, vamos entender aqui o não pensa de Piaget, entre aspas, como ela não faz relações ainda. Ela não tem os conceitos, né? Então ela não tem o conceito de um lápis. Ela sabe que um lápis basicamente serve para rabiscar e ela vai lá, a primeira coisa que ela faz com uma caneta e com um lápis, ela vai rabiscar todos os móveis que tem, né? Ela viu que daqui sai alguma coisa, algum estímulo. Mas ela não entende ainda a função social desse lápis, ela não consegue interagir, né, com outros materiais que não seja só o lápis, que serve para realizar a mesma função. Então, essa coisa de sensório motor, a criança tem um estímulo nesse momento apenas motor, mecânico, né? Na visão do Piaget, essa fase vai dos 18 aos 24 meses. Vamos para a próxima fase, no próximo estágio, que é o pensamento pré-operacional. Esse estágio caracteriza-se pelo desenvolvimento da linguagem e de outras formas de representação, e também pelo rápido desenvolvimento conceitual. O raciocínio nesse estágio é pré-lógico ou semiológico. Depois a gente vai ver o que é esse semiológico.
O que o sujeito adquire através da ação irá aprender a fazer em pensamento. Ora, essa fase é uma fase que Piaget diz que vai a partir dos 2 anos até os 6 anos. A fase pré-lógica que eles dizem, a fase da linguagem, é uma das fases, para o cognitivista, a linguagem é a coisa mais importante para a aprendizagem. Porque com o desenvolvimento da linguagem, o ser humano, ele também desenvolve o seu pensamento. Então, tudo aquilo que ele começa a falar, ou que ele começa a nominar, ou semiologicamente, quer dizer, dar nome aos símbolos, né, dar símbolos às coisas reais. Então, se ele vê lá, aquilo, meu filho, é uma árvore, ele olha, o pai ou a mãe, o professor, o irmão mais velho diz, árvore. Quando ele não estiver na frente de uma árvore, mas receber o estímulo árvore, ele vai lembrar do que ele está falando. Ele vai lembrar daquilo do significado. Então, esta fase, para Piaget, chama-se pré-lógica. Durante muito tempo, eu trabalhei com crianças de 0 a 6 anos. E eu observei que em algumas crianças, principalmente crianças de determinadas classes sociais, esta fase era uma fase muito comprometida. Por quê? Porque a sua família não estimulava a questão da linguagem, né? Existe uma série de filmes, um filme chama-se Neil, que foi da Jodie Foster, em que ela estava confinada numa caverna com a sua mãe, que era uma ermitã, né? Enfim, estava lá num determinado lugar, e lá pelas tantas a mãe morre. E ela foi encontrada com mais de 20 anos por um casal de antropólogos. E esta personagem, ela só tinha a relação com o mundo e com as coisas, era só por grunhidos. Então, como a mãe tinha tido um derrame, e no derrame, a boca torta, a mãe não conseguia falar, né, com clareza, a criança aprendeu a falar como a mãe naquela situação de doença. É um filme muito interessante, porque ele vai mostrar que o desenvolvimento da linguagem é fundamental para o desenvolvimento do pensamento. Em algumas crianças, realmente, esse desenvolvimento ele é um pouco mais dificultado em função da sua condição social, né? De crianças que são pouco estimuladas na questão da linguagem. Por isso que a gente fala tanto da importância de ler para os filhos, da importância de ler, né, do pai, ao ler, nem que leia, o pai lendo o jornal, mostra aqui para o filho, papai está lendo tal coisa, ou então a professora, estou lendo aqui que está escrito. Esta relação é fundamental para que a criança tenha essa condição já de aquilo que ele pensa, né, está em algum lugar. Ou seja, eu dou símbolo para determinados objetos, determinadas coisas que não estão presentes naquele momento. Então, isso é uma fase bastante complexa e essa fase de desenvolvimento da criança, ela é fundamental. Por outro lado, eu vi crianças que estavam já em fase, com 6 anos, 5, 4, já que estavam em fases muito superiores, né? Por isso que a gente sempre está aqui colocando para vocês. As crianças passam por estágios de desenvolvimento, sim, no entanto, elas não são inflexíveis, né? Não há uma relação linear de uma para outra, ela não passa naturalmente. Ela não passa naturalmente e também ela pode pular fases, dependendo das suas condições. Esse slide está nos mostrando um estágio que Piaget está chamando de operações concretas. Nesse estágio, que ele vai colocar que a partir dos 7, 11 anos, a criança, o sujeito, faz novas modificações. Lembra do qualitativo e do quantitativo? Ou seja, o sujeito desenvolve habilidades de aplicar o pensamento lógico a problemas concretos. Então, o que ele quer dizer essa fase das operações formais? As estruturas cognitivas alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e os sujeitos tornam-se capazes de aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas, ou seja, aplicam não mais aos objetos presentes, mas aos objetos ausentes e hipotéticos.
Esta é a grande sacada de Piaget, né? No desenvolvimento, nessa estágio de operação formal, que muitos adultos ainda não conseguem fazer, por incrível que pareça, é a grande sacada da aprendizagem. Porque quando eu digo que uma criança está alfabetizada? Quando aquilo que não existe na sua frente, né, ela já pode entender. Ou seja, eu falo da árvore, eu sei o que é uma árvore, no entanto, ela não está aqui dentro. Ela está ausente, mas eu sei e aprendi todo esse conceito.